Estudos indicam que a fome no Brasil avançou com o surgimento da pandemia. Mas o problema não está apenas atrelado ao vírus. Acredita-se que mais da metade da população brasileira esteja em insegurança alimentar. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui no Opinião Pernambuco, de forma remota, o professor Walter Bellick, que é diretor-geral adjunto do Instituto Fome Zero. Ele se encontra em Atibaia e fala com a gente aqui do Opinião Pernambuco. Lembrando que o programa também é exibido nas rádios Universitária FM, 99.9 MHz, e na Rádio Universitária Paulo Freire, AM, 820 kHz. Bem, professor, são várias pesquisas que estão sendo feitas aí e gostaria que o senhor trouxesse para a gente alguns desses números. Hoje, quantos brasileiros e brasileiras estão sem ter o que comer? Olha, nós tivemos o lançamento de dois resultados de pesquisas muito próximas, agora nesse último mês de abril. E os resultados das pesquisas mostram que nós temos mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar. Esse é um estado bastante complicado, que mostra que há algum grau de dificuldade em obter alimentação no dia a dia. Dentro da insegurança alimentar, ainda você pode diferenciar em 3 níveis. O nível mais complicado é o nível que a gente chama de grave ou severo, e o nível grave corresponderia à fome absoluta, a fome crônica que nós conhecemos. Esse dado aí nos mostra, segundo a última pesquisa, que aproximadamente 9% dos brasileiros, o que daria 19 milhões de brasileiros, estariam em situação de fome crônica, não têm o que comer. Eu vou comentar também que o dado é interessante porque ele mostra uma trajetória que vem se agravando desde meados da década passada. Então, a última pesquisa que foi feita pelo IBGE, que tem a mesma metodologia, já mostrava um aumento do grau de insegurança alimentar. E agora esse grau piorou bastante e nos está levando a níveis críticos de fome. Professor, o senhor acredita que a pandemia por si só ela seja a responsável por esses números absurdos, né, enormes de pessoas em insegurança alimentar? Ou outros componentes aí, como, por exemplo, a questão da gestão pública, a questão de políticas públicas ou a ausência de políticas públicas de combate à fome, elas podem estar potencializando esses números? Então, isso é interessante, porque costuma-se associar a questão da pandemia à questão da falta de emprego, redução de renda das pessoas, o que levaria à diminuição na alimentação, a piora na alimentação. Mas se nós tivéssemos uma rede de proteção social como aquela que foi montada ao longo aí dos últimos 20 anos, mesmo com uma queda na renda, essas pessoas teriam algum amparo. E o que é uma rede de proteção social? É o conjunto de políticas públicas que permite, por exemplo, que uma criança, um jovem, embora não tenha renda para se alimentar, ele se alimenta na escola. Um trabalhador que tem acesso ao refeitório, ao restaurante da fábrica ou do seu local de trabalho. Restaurantes populares, bancos de alimentos, os próprios programas para a área rural, o PAA, o PRONAF, são programas que foram descontinuados e isso nos levou a essa situação de crise que nós estamos vivendo hoje. Esse processo ele foi, de certa forma, quebrado, né? Quando o senhor fala que as escolas elas têm a responsabilidade pelo fornecimento da merenda escolar, algumas crianças, alguns estudantes, simplesmente dependem dessa alimentação para poder se manterem vivos, né? Porque na casa não tem dinheiro para comprar essa alimentação, para assegurar a alimentação. Então, assim, isso é um dos fatores que a gente já coloca aí como possivelmente vieram criar essa deterioração. Gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre isso. Então, existem programas que estão definidos até em nível constitucional, como, por exemplo, a alimentação escolar. É um direito constitucional a toda criança que frequenta uma escola pública poder se alimentar
sem pagar. Isso é um dever do Estado fornecer alimentação para essas crianças. Ora, o que acontece? Com a pandemia, as pessoas acabaram se isolando em casa. E poucas prefeituras desenvolveram programas para fornecer essa alimentação mesmo para as crianças que não estão frequentando escolas. Em alguns casos, se resolveu o problema através de concessão de cestas básicas, cadastramento de famílias. Algumas escolas abriram só para fornecer a refeição. Algumas prefeituras deram um voucher para as famílias poderem retirar o alimento no comércio local, mas muitas prefeituras simplesmente largaram mão e o recurso ficou parado. O recurso está hoje empossado, sem poder ser usado já no ano 2020 e agora no ano 2021. E esse é um elemento básico, porque são praticamente 45 milhões de crianças que se alimentam na escola todos os dias. É uma questão de gestão mesmo, né? Professor, quando o senhor fala na insegurança alimentar em diferentes níveis, né, a moderada, a leve e a grave, eu gostaria de trazer novamente para a questão da grave, né, a situação grave de insegurança alimentar que atinge um número significativo. Quem está sendo afetado nesse momento por esse nível mais grave de insegurança alimentar no Brasil? Olha, essa é uma informação interessante, porque quando a gente toma os dados em termos médios para o Brasil, então parece que a situação é igual para todos os brasileiros, mas não é verdade. A fome, a insegurança alimentar grave, atinge de forma diferenciada regiões diferentes do Brasil, inserção ocupacional das pessoas, raça, tem uma série de questões. Então, por exemplo, só para exemplificar, já que estamos falando com a Universidade de Pernambuco, no Nordeste, a insegurança alimentar grave chegou, pela última pesquisa, a 13,8% da população, comparado com a média brasileira de 9%. Para o Sul-Sudeste, está em 6%. Então, a insegurança alimentar grave no Nordeste, e no Norte ainda é pior, né? No Nordeste é o dobro da que se verifica no Sul-Sudeste. E no Norte, o triplo, está em 18% a insegurança alimentar. Então, é uma situação bastante complicada. Outro dado importante é que, obviamente, as famílias que têm uma renda mais baixa têm uma insegurança alimentar mais alta. Então, aquelas famílias que recebem até 1/4 do salário mínimo per capita, em termos domiciliares, nós temos 22,8% das famílias em insegurança alimentar. É um elemento muito alto, um valor muito alto, considerando que essa linha de corte de 1/4 do salário mínimo seria referente àquelas pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Então, a gente não sabe se essas pessoas não estão recebendo o Bolsa Família ou se o Bolsa Família é insuficiente para que essas pessoas possam ter um padrão de vida razoável, possam se alimentar. Outro dado interessante que seria importante enfatizar é que a pesquisa, tanto essa do Pensan, da rede de pesquisadores na área de segurança alimentar, como da Universidade de Berlim, foram feitas em dezembro do ano passado. A data de referência é dezembro do ano passado. E em dezembro do ano passado estava se pagando a última parcela do auxílio emergencial, aquele no valor mais alto. Portanto, a gente pode dizer com toda certeza que os resultados da pesquisa ainda estão subestimados. A situação ainda é muito pior do que aquela que se verifica pelos dados da pesquisa. Você também tem recorte de raça, né? Então, por exemplo, entre os pretos e pardos, a insegurança alimentar grave está em torno de 11%, e entre os brancos, 7%. Então, há uma diferença muito grande em termos de raça e em termos também de inserção no mercado de trabalho. Então, se observa que, obviamente, os desempregados estão em situação pior, são aqueles que não estão inseridos, mas o que chama atenção também é a questão do trabalho informal. E hoje, metade da força de trabalho no Brasil está ocupada com trabalhos informais, precários.
E aí a insegurança alimentar é bastante elevada, está em torno de 16%. Professor, foi importante que o senhor tenha feito essa ressalva de que as pesquisas, os estudos foram realizados em dezembro e divulgados agora, ou seja, nós estamos realmente com uma defasagem e com uma carência de novas pesquisas que atualizem esses dados, até porque só se consegue fazer uma distribuição correta, igualitária dos dinheiros que são arrecadados através de impostos quando se tem esse perfil, esse desenho, né? E aí um censo como, por exemplo, o do IBGE seria importantíssimo para a gente nesse momento, né? Lamentavelmente, a gente não vai ter censo este ano. Mas eu gostaria de trazer uma outra questão, professor. Quando a gente fala que pessoas estão passando fome, isso existe uma relação entre renda e o que se consegue comprar, a gente tem uma cesta básica muito alta para um salário mínimo muito baixo. Nós temos também essa situação se agravando se a gente for para um auxílio emergencial, que antes era de 600, agora é de 300. O Bolsa Família também é muito baixo, né? O valor da Bolsa Família também é muito baixo nesse momento para poder alcançar essa escalada da inflação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação entre renda, o que chega realmente no bolso das pessoas e o que elas têm que comprar com esses parcos recursos. A gente faz o intervalo e o senhor traz essa resposta para a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre insegurança alimentar e o aumento da fome no Brasil com a pandemia. Nosso entrevistado é o professor Walter Bellick, diretor-geral adjunto do Instituto Fome Zero. Professor, no bloco anterior, eu fiz um questionamento para o senhor sobre a relação entre o que se recebe e o que se gasta, né? Essa disparidade, essa dificuldade que a população tem de sobreviver, de se sustentar com uma distância entre o valor de uma cesta básica, por exemplo, e o valor que entra na sua residência em forma de dinheiro. Queria que o senhor fizesse explanação sobre isso, por favor. Então, esse é outro lado interessante do desmonte das políticas públicas que nós estamos vivendo, porque o aumento de preços de alimentos ele não acontece por obra do destino. Aliás, o que se vê no mundo todo é uma certa estabilidade de preços. Os preços podem até variar em função de sazonalidade, de produtos entrando e saindo, mas não é possível que um evento como uma desvalorização cambial possa provocar aumentos de tal magnitude que nós estamos vivendo. Então, a gente viu agora, fechado no mês de março, o IPCA, por exemplo, o preço do óleo de soja subiu 70%, o preço do arroz 80%. Isso demonstra a total ausência de política agrícola, porque a política agrícola não serve apenas para fomentar a produção, mas também para proteger o outro lado do consumo. Como nós não temos estoques reguladores, no momento em que os preços começam a subir, esses agentes de mercado especulam com o produto. Não é possível que esse produto seja mandado para fora, seja exportado e desabasteça o mercado nacional. Isso não acontece de fato. O que acontece é uma mera especulação, onde se tenta puxar os preços a níveis mais elevados, uma vez que não há nenhum tipo de controle. Então, é curioso, por exemplo, eu agora recentemente publiquei um trabalho sobre o arroz, que mostra a crise que nós estamos vivendo em relação a um produto básico da alimentação brasileira, que é o arroz. As Nações Unidas, a FAO, recomenda que todos os países mantenham aproximadamente 3 meses de estoques reguladores, ou seja, quando o preço começa a crescer, começa a se elevar, o governo desova estoques, né, de forma a manter o preço estável. E o estoque regulador do Estado não é mais aquilo que se imaginava, que o governo mantinha armazéns com grãos e etc. O estoque regulador atua no mercado de futuros, no mercado da Bolsa de Mercadorias. Então, o governo tem opções de compras sobre estoques, sobre produto que é produzido,
e ele exerce essa função e coloca o produto no mercado, né? Normalmente se imagina 3 meses de estoques reguladores. A China, por exemplo, que depende muito do arroz, mantém mais de 1 ano de estoques reguladores, porque é uma questão de soberania nacional. E no Brasil, quando estourou a crise do arroz, no final do ano passado, que permanece até hoje, nós tínhamos 8 dias de estoque de arroz em poder do governo federal. Então, isso mostra que se desarticulou totalmente as fontes de financiamento e as possibilidades de intervir na economia. Isso acaba refletindo na insegurança alimentar, obviamente, porque, pelo outro lado, as pessoas não têm poder aquisitivo. Professor, nós não temos nenhuma garantia de que vai chegar vacinas suficientes para a população com a velocidade necessária. E aí, enquanto a vacina não chega, algumas pessoas acabaram colocando uma confiança para não morrer de fome, uma confiança no auxílio emergencial. E um auxílio emergencial que tem um valor muito baixo e que não chega a todo mundo. O que é que vai sustentar, fazer com que não morra tanta gente quanto está morrendo com a Covid, se a situação perdurar dessa forma, quer dizer, dentro desse formato, com um auxílio parco para poucas pessoas, desemprego, informalidade, pessoas fazendo biscoitos, enfim. Olha, é muito complicado, porque se você não segurar as pessoas em casa, de alguma forma, nem a vacina vai resolver mais para frente, porque o vírus continua a circular e você tem mutações nesse vírus e as pessoas, mesmo que tomaram vacina, podem se contaminar aí no futuro. Então, nós podemos ter uma terceira, quarta, quinta onda aí da Covid-19 e isso não vai resolver nunca. Então, seria muito mais sensato, e do ponto de vista de política econômica, inclusive, estamos falando de economia, não é nem de saúde ou direitos humanos, é garantir que as pessoas tenham uma renda mínima durante um determinado período para que a gente possa combater diretamente o vírus. Foi isso que foi feito em outros países. Agora, nós estamos vendo os Estados Unidos com o plano Biden. O Biden está colocando mais de 2 trilhões de dólares para a sustentação de renda das famílias que estão aí sem emprego, esperando a economia reagir. Então, o que seria, aqui no Brasil, um valor mínimo, na sua opinião? O valor mínimo deveria ser um salário mínimo. Embora o salário mínimo esteja defasado, seria aquele valor que motivaria as pessoas a ficar em casa e a tentar segurar durante esse período. Mesmo o Bolsa Família, os valores do Bolsa Família estão absolutamente defasados, né? Isso mostra que muita gente preconceituosa criticava o Bolsa Família no início, dizendo que o Bolsa Família era uma forma de criar gente que não queria trabalhar, que a pessoa ia ficar em casa sem trabalhar. O que se vê é que a transferência de renda do Bolsa Família de R$ 187 em média é absolutamente insuficiente para manter uma pessoa em casa, né? Então, nós teríamos que ter uma transferência de renda maior. A área econômica do governo teria que admitir que determinadas discussões com relação ao orçamento passam prioritariamente por essa questão, prioritariamente, e aí depois nós vamos discutir o resto. Então, professor, um dos setores mais ricos do Brasil é o agronegócio, né, que quase sempre salva o PIB brasileiro. E, mais contraditoriamente, falta o alimento para o povo. Como se explica isso? Olha, o agronegócio tem dado mostras de que consegue produzir em condições mesmo adversas. Nós tivemos aí problemas climáticos nos últimos 2 anos, e mesmo assim a produção agrícola vem crescendo e batendo recordes sucessivos, né? Agora, o setor do agronegócio não pode ficar de costas para o país. É evidente que nós temos aí não só o problema causado pela Covid-19, mas também o problema do desmatamento,
o problema da emergência climática que nós estamos vivendo. Então, assim como outros ciclos que nós tivemos na economia brasileira desde os tempos do descobrimento, o ciclo da soja, o ciclo do milho pode terminar de uma hora para outra. Então, nós temos uma bonança que está sendo apropriada por uma parcela muito pequena da população. É importante dizer que o agronegócio paga muito pouco de imposto em termos de arrecadação, então também não ajuda muito a fazer superávit orçamentário. Muito pelo contrário, há uma série de isenções e deduções que o agronegócio se beneficia. Então, é preciso rever esse modelo. E os empresários ligados ao agronegócio, que eu acredito que existem vários empresários conscientes, que sabem os limites que esse tipo de atividade leva, já tem que pensar em termos de médio e longo prazo. Como a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, está vendo o crescimento da fome nos países, e particularmente aqui no Brasil? Quem vai nos salvar? A FAO tem apresentado vários relatórios que mostram que o fracasso de uma série de políticas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 10, 20 anos. Se imaginava que nós estaríamos já numa trajetória para chegar no ano de 2030, atendendo os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. E o objetivo número 2 é zerar a fome zero. Nós imaginávamos, e a FAO imaginava, que isso daí seria possível alcançar em uma década. E é possível, tecnicamente, é possível. Com vontade política, os países... Basta dizer, por exemplo, a China conseguiu reduzir o número de famintos daquele país em 200 milhões em 10 anos. 200 milhões é a população do Brasil, né? Então, seria possível, tecnicamente, se houvesse um aporte para isso. Mas o que se observa é que nós vamos fracassar, não só nessa meta, como em outras metas. Aí você me pergunta quais seriam as propostas. Hoje, há um grupo de técnicos, um grupo de economistas, e mesmo entre as organizações internacionais, que defende a necessidade de um imposto internacional sobre transações financeiras, um imposto sobre bilionários, um imposto sobre multinacionais. Então, se admite que hoje o lado empresarial paga pouco imposto em relação ao que deveria e as suas obrigações com relação ao nosso planeta. Então, isso está entrando na pauta. Nós temos governos já apoiando esse tipo de movimento, a Alemanha, por exemplo, né? E essa é a solução que se vê para tentar financiar programas de combate à fome e combate à pobreza. Dom Helder Câmara, o nosso arcebispo revolucionário, guerreiro, ele defendia e chegou a lançar uma campanha para termos um Brasil sem miséria. Ele sonhava com isso. E ele era bem claro quando dizia, né, eu não estou na utopia de achar que a gente vai acabar com a pobreza, mas pelo menos a miséria a gente precisa extinguir no primeiro momento. Nós estamos retornando à situação de famílias em situação de miséria, professor? Sim, nós estamos retornando, e é uma miséria um pouco diferente do Dom Helder, dos anos 60. É uma miséria urbana, muito complicada, sem opções de trabalho, sem opções, não há investimento. Nós vimos que, nos anos 60, a forma de combater a miséria era frentes de trabalho, grandes investimentos públicos em área de construção civil, barragens, etc. Hoje, tudo isso daí está fora do mapa, está fora do radar do governo. O governo está numa perspectiva de privatizar e perspectiva de mudar o nosso modelo econômico. Ao invés de um desenvolvimento integrado,
é um desenvolvimento baseado na agricultura cada vez mais. Certo, professor, nós só temos 1 minuto, então o que nos resta? Qual é o seu conselho para a gente encerrar o programa? Olha, o que nos resta agora, num momento de emergência, de urgência, é a solidariedade. Infelizmente, nós não conseguimos fazer nada. Mas, evidentemente, tem muita gente, o Instituto Fome Zero também está trabalhando nesse sentido, de montar e propor programas e políticas para combater a fome nesse novo patamar que nós estamos vivendo. É possível combater, é mais fácil combater a fome do que ir para Marte, mas nós já conseguimos ir para Marte, já conseguimos até circular um drone em Marte, mas não conseguimos resolver o problema da fome, que é um problema que está tão ao alcance das nossas mãos. Ok, muito obrigado, professor. Para vocês que nos acompanham pelas rádios universitária AM e FM, eu sou o Valdir Oliveira e acabei de conversar com o professor Walter Bellick, que é diretor-geral adjunto do Instituto Fome Zero. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado. Até mais.